Olá, pessoal, tudo bem? Cara, eu tô muito feliz. Estamos começando com o nosso primeiro episódio do Papo Conexo, o novo podcast aqui em Trindade, que não tem interesse de ficar só aqui em Trindade não, viu? A gente quer ganhar o mundo, vamos dominar o mundo. E esse projeto é possível graças, primeiramente, ao nosso Senhor que tem abençoado, que sonhos se tornem realidade, ao pessoal que está aqui na televisão, que você vai acompanhar em todo o decorrer da nossa live, nossa transmissão, né? A equipe Paraná, né? Tem toda a Galeria Paraná que está aqui com esse espaço incrível para podcast, enfim, e a você que tem nos permitido sonhar juntos com essa audiência, com esse trabalho fantástico. Hoje vamos estar falando com um pré-candidato a vereador aqui de Trindade, e nos próximos dias a gente vai focar um pouquinho nesse tema de política, porque é o que você quer ouvir nesse momento, não é verdade? Se eu for falar aqui das cores da bandeira do Brasil, você não vai querer ver, você vai querer saber um pouquinho sobre quem são os pré-candidatos, e o pré-candidato de hoje é o João Paulo. Ele está aqui com a gente, né? E João Paulo, muito obrigado pela sua aceitação do nosso convite para bater esse papo. Você que está sendo aí a nossa cobaia para a gente começar o nosso podcast em alto estilo, né? Um prazer, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos aqui desse programa. E desde já quero agradecer primeiramente a Deus, porque sem Deus nós não somos nada. E estamos aqui porque aceitar esse convite é muito importantíssimo. Está de parabéns essa iniciativa. Trindade precisa mesmo saber a questão de estar divulgando cada vez mais nosso município e entendendo quem tem ideias para trazer de melhor para nosso município. Show de bola, João. Fico feliz com isso, mas eu vou jogar a bola de volta para você, tá bom? Porque assim, nesse momento, eu vou ser igual a nossa audiência, boa parte dela. Eu quero conhecer quem é o João e quem é o João. O João Paulo, atualmente eu estava no sindicato, estou afastado porque estou como pré-candidato. João Paulo nasceu na zona rural, filho de agricultor, sou agricultor, com muito orgulho. E desde criança nasci nesse berço da agricultura, conhecendo as dificuldades. Tanto que quando a gente fala na agricultura, a gente se emociona muito, porque o agricultor, a gente sabe o tanto que o agricultor sofre. E já passei por dificuldade naquela época, sofrida, que hoje a gente, graças a Deus, foi dado um grande passo, mas a gente, quando ia naquela época, nasceu, a gente às vezes era contado o que a gente tinha para se alimentar. Muitas vezes a gente não tinha o lanche da manhã, o café da manhã, que hoje a gente tem, né? E a gente não tinha aquele café da manhã, ia para a escola muitas vezes passando dificuldade, mas a gente foi passando, enfrentando aquela dificuldade e foi crescendo, vendo aquela realidade e sempre com vontade de buscar o melhor para a nossa classe. E foi aí que eu me envolvi nos movimentos sociais, que eu vi que era a melhor forma. Minha mãe desde cedo, mas meu pai, me ensinaram que a gente tinha que fazer parte dos movimentos, das associações. E foi aí onde eu comecei a me engajar no movimento, na associação. E quando eu comecei a ser presidente da associação, foi um desafio. Já entrei conhecendo, porque desde o berço, eu falei, já iniciei na associação, vendo as dificuldades com aquele desejo de lutar, enfrentar as dificuldades que o dia a dia nos proporciona. Porque a gente sabe da realidade do agricultor, não é fácil. A gente necessita cada vez mais. E para trás um pouco eu fiquei muito satisfeito, porque as pessoas antes que faziam parte da associação conseguiram um projeto muito importante. Naquela época a gente pegava água na cabeça, no balde, e
a gente começou, foi feito um projeto, a associação naquela época, eu já era criança, já acompanhando, né? Ganhou umas carroscas, com carrosca completa, com burro, arado, um bocado de coisa. E ajudou tanto o agricultor, fiquei satisfeito naquela época, porque a gente já ia buscar água andando 3, 4 quilômetros, né, para pegar uma água na carrosca. Andei muito. É tanto que às vezes, além de eu colocar em minha casa, eu botava às vezes na casa dos vizinhos para pegar um dinheirinho. Naquela época um tambor d'água R$ 5 que eu botava. E a gente enfrentando aquela dificuldade. A gente fala de R$ 5 hoje, parece uma coisa tão pouquinho, mas naquela época não era tão pouquinho não, né? Era muito bom. Naquela época a gente pegar um dinheirinho, às vezes trabalhava um dia na roça de um companheiro para arrumar um dinheiro, comprar uma calça que eu acaba não tinha condição, né? E a gente foi lutando, enfrentando aquelas dificuldades e sempre com desejo de vencer. Sempre fui um aluno que tirava nota boa na escola, minhas notas eram tudo boas, porque a gente tinha aquela vontade. Não era porque a gente de manhã não tinha aquele lanche, naquela coisa, que não faltava vontade de estudar. Sempre estudava e a gente foi enfrentando essas dificuldades e foi crescendo e sempre na zona rural e atuando sempre na associação. Quando chegou em 2009, eu me formei. Na época eu não tive condição de fazer faculdade, porque meus pais não tinham condição de dar curso. A gente paga esse curso para a gente fazer essa faculdade. Aqui perto só tinha Fafopa, né? Pois é. Aí eu só me formei, cursei o 2º grau, terminei. E fui caçar meio de arrumar um emprego, né? Na época, tanto que eu trabalhei de agente de endemias aqui no município de Trindade, onde atuei por quase 4 anos. Fiz um excelentíssimo trabalho no município de agente de endemias. E de lá para cá, em 2010 para 2012, eu tinha um sonho muito de aprender a tocar teclado naquela época. E fui conseguir aprender a tocar. Sempre eu pedi a Deus para eu aprender a tocar. Tanto que às vezes as pessoas dizem, você não aprende não, fica desincentivando a gente. Eu sempre nunca gostei desse negócio assim. As pessoas que botam a gente lá para baixo. Porque nada é impossível na vida. Onde a gente quiser chegar, só basta a gente ter fé e confiar em Deus que a gente vence. E muitas vezes aquelas pessoas que colocam lá para baixo, a gente tem que deixar entrar no ouvido e sair no outro. E servir como um momento de o cabo crescer naquele detalhe. Então eu consegui aprender a tocar teclado sozinho, só um dom que Deus me deu. E comecei a tocar festa, tudo. Ainda toquei 3 anos de festa. Mas eu vi que ali não era assim, muita área minha para mim coisar. Que em 2012 para 2013, em dezembro de 2013, eu me casei. Eu digo, pronto, agora eu vou seguir mais a Deus. E me afastei um pouco de tocar as festas, tanto que os colegas, não, João Paulo, tu não pode parar de tocar. Eu digo, não, mas agora eu vou tocar, mas eu vou tocar para Deus agora. E me engajei nos grupos em 2013, depois que eu casei com minha esposa. Inclusive ela canta, minha esposa. E casei com Lady Jane, minha esposa, pessoa muito maravilhosa. E a gente começou a caminhada, tocando na igreja. Em 2016 a gente teve nosso primeiro filho, João Emanuel. E em 2017 para 2018 eu recebi o convite para fazer parte da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Trindade, onde entrei nesse desafio, né? E foi por aí onde eu comecei a estar na luta dos agricultores, que foi uma luta muito importantíssima na minha vida, que me ajudou bastante, onde eu conheci mais ainda que além do agricultor estar lá na roça, a gente precisa se organizar, o agricultor se organizar. E eu comecei a entrar nessa pasta de políticas agrícolas e meio ambiente do nosso município, onde esse desafio, né, para mim, e gostei muito nesse tempo,
que comecei em 2017 para 2018 e comecei na organização dos agricultores. Comecei aí os congressos em Recife, da FETAP, comecei a fazer parte do movimento e comecei a ver como era a grandiosidade que o movimento tem. Além da associação, eu vi que o quanto grande é o movimento, que muitas vezes as pessoas não se engajam nos movimentos, mas a importância como é grande. É muito importantíssimo a gente se organizar. E comecei nessa organização dos agricultores, aonde eu é quem fazia a DAP dos agricultores, que para muitos que não sabem, mas a DAP é um documento excelentíssimo na vida do agricultor, que é através da DAP que ele consegue alcançar as políticas públicas. Por exemplo, o projeto do Agromigo, que mudou muita vida aqui do pessoal em Trindade, e salário maternidade, aposentadoria, e entre outras políticas públicas. É através da DAP, que hoje não é mais DAP, hoje chama CAF, Cadastro da Agricultura Familiar. E eu comecei a fazer esses cadastros dos agricultores e fui me identificando que era muito importante organizar os agricultores. E além de estar aqui, às vezes surgia essas agendas de a gente ir para Recife, para Garanhuns, para Brasília, às vezes correr atrás de algum benefício para os agricultores. E fui me identificando com essa área e vendo que realmente a gente tem que estar cada vez mais lutando e crescendo naquela proporção de ajudar a nossa classe. E fui ajudando cada vez mais o agricultor e tendo a visão e a importância da gente estar organizado no movimento. E quando foi em 2019, 2018 para 2019, já um pouco tempo, já recebi um convite de fazer parte da FETAP, que a FETAP, para quem não sabe, tem um sindicato, e do sindicato tem a FETAP, que é uma instituição aqui nível de Pernambuco, e da FETAP tem a CONTAG. A CONTAG é nível de Brasília. Então, eu fui chamado para ser suplente da FETAP, da mesma pasta que eu fazia parte daqui, era de políticas agrícolas, e fui chamado para fazer parte de juventude. E aceitei, né, essa proposta de ser suplente daquela época, porque cada dia mais eu sei a importância. Fiquei admirado porque não esperava ser chamado assim, porque como eu tinha pouco tempo que eu tinha entrado no movimento, tinha outras pessoas que eu acho que tinha mais preparo do que eu naquela época, mas pelo meu jeito de ser e pelo o compromisso de quando eu entro numa classe e eu tenho um compromisso, não vou brincar, às vezes o pessoal está dizendo, tu vai para Recife, para a praia, né? Eu digo, não vou para a praia, não. Eu vou com compromisso de organizar os agricultores. Nunca deixei os dias, quando era 2, 3 dias assim, às vezes, eu não tirava um minuto para ir passear, não. Era sempre focado naquele lá, Não tirava uns 10 minutinhos para ir na praia, curtir um pouquinho, João? Não, acho que eu nunca tirei esse tempinho. Sempre estava focado no que era para ser feito. Para quando chegar na nossa cidade, nosso sindicato, repassar para nossos agricultores. E foi muito importante isso para mim, fui crescendo na questão de visão, ver as coisas, importância, e cada dia mais organizando os agricultores. E uma coisa que eu achei mais interessante ainda é os projetos do Agromigo, que eu te falei, que quantas pessoas conseguiram tirar recursos aqui em Trindade, e ajudou muito a desenvolver, a pessoa ter aquele dinheiro, tirar aquela quantidade e ter 40% de desconto, só porque o governo quer a pessoa com qualidade de trabalho na zona rural. Então é isso, eu vi que a pessoa tem que se organizar. Sempre eu falo essa mensagem para os agricultores, que vamos se organizar, vamos estar organizados nos movimentos, porque quanto mais a gente está organizado, mais força a gente tem. E essa é um pouco da minha história. Aí depois em 2019 teve mais outra criança, Maria Helena. Em 2021 a gente teve outro, Samuel. E minha família, graças a Deus, foi crescendo. E a gente cada dia mais com essa vontade de ter uma família e
também sempre focado na igreja, sempre eu faço parte dos movimentos da igreja, faço parte da Igreja Católica, faço parte do grupo de oração Filhos da Luz, que é chamado lá no sítio, que a gente faz parte. Faço parte da pastoral familiar também, que gosto muito da pastoral familiar, porque pastoral familiar defende as famílias, né? As famílias que a gente quer cada dia espelhar e ser família verdadeira, famílias que cada dia busquem coisas boas para nossas famílias. E nada mais do que ter a presença de Deus em cada família. Então, esse é um pouco da minha história, basicamente isso, né? O que eu estou falando aqui basicamente um pouco da minha história. Aqui tem mais coisa, mas eu quero falar um pouco, né? Se você tiver alguma pergunta a mim. Com certeza, aqui é um bate-papo, João. Aqui é um bate-papo. Aqui, realmente, eu creio que a gente já conseguiu conhecer um pouquinho da história do João. E a gente vai bater um papo realmente sobre o que leva o João, agricultor, militante ali pela causa da roça, né? Eu simpatizo com a causa. Minha mãe, ela vem do campo também. E eu conheço as histórias. Eu não sei o que é ser uma pessoa do campo que suou para comer do que plantou, mas eu escuto as histórias e com tudo isso, realmente, eu acredito que a gente já tem aqui a resposta sobre quem que o João vai representar nessa empreitada, nessa caminhada, qual a causa do João, né? Mas eu quero dizer o que despertou em você, João, então, o desejo de olhar para a Câmara dos Vereadores e falar: eu acho que podemos fazer alguma coisa lá dentro. Assim, eu sempre, como eu falei, desde quando eu me engajei nos movimentos, eu sempre tive essa vontade de estar presente na sociedade. E sempre gosto, essa é a minha luta. Às vezes as pessoas dizem, João Paulo, por que tu está se envolvendo em política? Mas só que antes eu vou contar o porquê, esse motivo eu me envolvi na política. Antes eu pensava em não me envolver, mas nos tempos desse para cá eu fui vendo que se a pessoa não estiver na política, como é que a gente vai alcançar as políticas públicas? Eu comecei a entender basicamente essa questão, porque tudo hoje em dia nós dependemos da política, porque da política é que nasce a política pública. Como eu faço parte do movimento da igreja, eu pensei, não, mas eu faço parte do movimento da igreja, eu acho que eu não vou me envolver na política, não. Sempre eu pensava antes. Mas depois eu fui pensando, digo, não, mas o católico, a pessoa também, o cristão, ele precisa estar das políticas públicas, então ele tem que se envolver na política. Muitos disseram, não, João Paulo, não se envolve muito na política não, que a política não é bom, não sei o quê. Eu digo, não, mas a gente tem que se envolver porque a política é dela que a gente vai lutar para conseguir as causas que a gente necessita. Porque o agricultor, ele necessita das políticas públicas. Na zona rural, necessita de uma água. Hoje a gente tem a dificuldade da água na zona rural, que é um desafio. A zona rural hoje, a gente tendo água tem vida. A gente precisa defender o meio ambiente, precisa defender as causas do agricultor, ter um barreiro para dar água aos bichos com qualidade. Então, enquanto existir essas questões, a gente tem que estar lutando. Então, essa é uma das causas que me levou a pensar em me organizar para se candidatar como pré-candidato a vereador no município de Trindade. O jovem também é uma das causas que eu gosto muito de envolver o jovem. Muitas vezes o pessoal diz que o jovem é o futuro do nosso país. Mas o jovem não é o futuro, o jovem é agora. Muitas vezes temos que despertar isso no jovem. Porque quantas coisas tem de bom e muitas vezes a gente não apresenta para o jovem as políticas. Então, de um jovem se despertar, pode sair um jovem que seja um mercante, um jovem pode ser um cabeleireiro, um jovem pode ser tudo aquilo que você imaginar de profissão. Mas muitas vezes falta um incentivo para a juventude, que muitas vezes é
essas oportunidades não aparecem. Então, precisa de pessoas capacitadas que tenham vontade de ajudar a juventude, que não só tem a oferecer coisas que não nos levam a nada. Entendo, João. João, você tem uma fala e, escutando você, eu vejo uma trajetória longa, por sinal. Mas, olhando para você, eu não vejo um cara com muita idade. Quantos você tem? Hoje eu estou com 33 anos. 33 anos? 33 e já anos. viveu tudo isso? Já. Uau, João. Sem inspiração. Deixa eu perguntar, João. Você falou que as dificuldades do homem do campo foram motivação para que você adentrasse nessa área de militância, né? Começando ali pela área do sindicato, começando pela política. E o que você me diria para mim, que não conheço o que é viver no campo, o que são essas dificuldades? As dificuldades do campo, naquela época para trás era mais. Hoje, cada dia está sendo vencido mais essa barreira, né? Que cada pessoa que passa na política vai deixando suas marcas, suas histórias. A gente precisa melhorar na questão da água, cada dia mais, avançar, né? Nosso município, que é um desafio. E tem outras questões. O agricultor, ele planta com tanto sacrifício, esperando a chuva vir, quando a chuva vem, planta naquela época, e às vezes tira uma safra, e muitas vezes a safra é desvalorizada. Tanto que o agricultor sofre, tanto que o agricultor vive daquela área, né? Não tem um salário. Ele tem que esperar o inverno, a chuva chegar, para ter aquela produção. E quando tem aquela produção, é desvalorizado. Então, o que me motiva é essa questão de a gente estar se organizando cada vez mais para que o agricultor tenha organização na sua produção e seja comercializada com valor, porque quantas pessoas às vezes ficam desmotivadas na zona rural? E hoje a gente sabe, se todo mundo depende da agricultura. Se hoje tem um alimento em sua casa, na minha casa, naquele lá que está lá na cidade, lá mesmo lá no centro da cidade, mas tudo depende do alimento. Então era uma classe que era para ser mais valorizada no mundo, não era? E eu fico impressionado como é que muitas vezes o agricultor não tem esse direito de ter qualidade na sua produção, de vender com qualidade o preço, né? Então a gente tem que buscar meios de organizar o agricultor. É tanto que, inclusive, em Trindade, a gente vê uns agricultores já começou a se organizar, tem seu alimento lá, a sua produção, e traz para umas barracas que o movimento conseguiu, e a pessoa tem aquela produção e vai vendo lá na feira, vindo diretamente da agricultura que produz sem veneno, sem agrotóxico. E outra causa também, né? Essa questão que a gente sabe que o alimento saudável é muito importantíssimo para nós. Eu defendo essa causa do alimento saudável, porque a gente sabe que hoje quantos cânceres tem, quantas doenças aparecem em nosso organismo, e muitas vezes é do alimento que a gente é oferecido a gente de todo lugar que vem aí, que a gente não sabe nem como é que foi produzido. E muitas vezes a gente deixa de valorizar o nosso agricultor que produz aqui com qualidade para pegar um alimento que vem lá de longe. Então a gente tem que caçar um meio de organizar cada dia mais o agricultor para a gente produzir com qualidade e o agricultor ter aquele suporte de oferecer o alimento com qualidade para a mesa do nosso povo trindadense. Um alimento saudável, sem agrotóxico, que aí vai diminuir o quê? Vai diminuir as doenças, o câncer, e diminuindo isso já é uma bondade para nós, né? Que a gente tendo saúde tem qualidade de vida. Então eu defendo essas causas e por isso eu me propus na pré-candidatura. João, hoje a gente sabe que o carro-chefe da economia de Trindade é a indústria do gesso, né? Hoje, quando a gente fala da economia trindadense, é o gesso.
né? Podemos dizer que uma porcentagem muito grande vive direta ou indiretamente do gesso, né? Trazendo para essa área de agricultura familiar, você teria algo com a porcentagem ou quantas pessoas em média aqui em Trindade fazem a sua economia com base na agricultura? Basicamente baseado no as pessoas que fazem o Garantia Safra, é aproximadamente 2.000 pessoas, pode ser mais, mas as que faz o Garantia Safra, né, que é aquelas pessoas que plantam e tem aquele garantia de se perder a safra, tem aquele Garantia Safra. Então, basicamente, é baseado nessa faixa aí, de 2.000 a 3.000 pessoas que vivem da agricultura e que produz o alimento para a cidade. Entendi. Você falou um ponto importante que aí nos leva para esse paralelo de hoje e antigamente, né? Porque antigamente o agricultor, e isso já são relatos do meu avô, o agricultor ele plantava com fé, né? E se perdesse a safra, perdeu e não tem para onde correr. Hoje existe o Garantia Safra, como você falou, né? Uhum. E o que ele significa para o agricultor? Garantia Safra é muito importante, porque ele perdeu aquela safra, ele recebe aquela parcela de 3 parcelas, e aquele valor que em média era R$ 800, agora está sendo R$ 1.200, que já ajuda, né, o agricultor. E é muito importante, porque quantos agricultores às vezes necessitam, né, dessa ajuda, e já é uma ajuda e é um investimento que vem para a cidade, que quando o agricultor recebe, ele deposita nos comércios. Então, uma coisa leva a outra. Então, é muito importantíssimo esse Garantia Safra. Entendi. E complementando, né, a gente sabe que muitas vezes o homem do campo ele luta contra a natureza de certa forma. A gente aqui no sertão vivemos o semiárido, é um quase deserto. Realmente, talvez sem um Garantia Safra, o agricultor não ia deixar de plantar. Mas hoje, pelo menos, tem aquela garantia. Eu vou plantar e caso não chova, pelo menos eu não vou ter uma perda total, né? Hoje, você me falou sobre as dificuldades hídricas, né? Falou que lá no passado pegava balde na cabeça para poder levar água, e fazendo um paralelo com a atualidade. Você vê uma melhora ou uma piora ou continua da mesma forma? Eu vi sim uma melhora, porque, nem eu falei, a gente pegava água no balde e depois chegou as carroscas e foi sendo na carrosca que a gente naquela época bebia água do barreiro. Hoje a gente já não bebe água do barreiro, hoje a gente já bebe uma água mais hidratada, né? Uma água mais melhor. E a água, ela melhorou quando, na época, um programa do governo federal que chamava Água do Exército, né? Que começou a vir para a zona rural. E naquela época já ajudou muito. Aí hoje a gente tem aquela água para beber, que vem lá de Serra Branca, que cada comunidade recebe a água, e já foi um avanço grande. Chegou o programa cisterna também, que muitos não tinham cisterna para captar a água da chuva, para ter a água. Hoje praticamente a zona rural já tem uma porcentagem boa de cisterna. Cada dia vai melhorando, né? Porque as coisas não chegam do dia para a noite, vai chegando e sendo implantado. E cada depósito de água que chega na zona rural vai melhorando a zona rural. A gente necessita mais, que a gente sabe, né? Porque a gente mora na zona rural e precisa de água para produzir, precisa de água para beber, precisa de água para cozinhar. Mas quando chegou essa água do Exército, a Ave Maria melhorou demais a vida na zona rural. Chegou a cisterna, chegou o carro-pipa do Exército. Não é muitão não, mas eles calculam na base só de beber. Aí a outra água a pessoa tem que correr atrás. Esse carro-pipa do Exército que você fala deve ser a Operação Carro-Pipa. Isso mesmo, Operação Carro-Pipa. Entendi. A Operação Pipa ela ficou muito conhecida porque, de fato, mobilizou todo o exército do país justamente para ir até a zona rural,
buscando água onde fosse preciso, né? Então sair daqui de Trindade, se fosse necessário, ir lá para a beira do São Francisco, lá em Petrolina, a operação fazia isso. Verdade. Muito legal, João. E, João, eu sempre deixo claro que a nossa proposta de comunicação, ela não é uma proposta partidária. Muito pelo contrário, é uma proposta de comunicação. É que a gente possa apresentar pessoas, apresentar propostas. E essa pergunta que eu vou fazer aqui para você, João, é uma pergunta que eu vou fazer para todo mundo, né? Porque em falar com pré-candidatos a vereador, estamos falando aqui em Trindade, dois lados, né? Isso. Temos um lado que é situação e um lado que é oposição. Como que você vê o espectro político aqui de Trindade? Então, por exemplo, hoje você tem um lado. De que lado você está e como que você enxerga esse governo ou possível governo que você está? Eu estou no grupo de Elbinha e de Paulo Renê. Por que eu estou nesse grupo? Porque desde de quando ela assumiu, em 2020, né? Ela sempre teve aquele diálogo com a classe trabalhadora. Ela sempre esteve presente no movimento. Ela pegou, na época, a gente falou do programa Garantia Safra. Naquela época, ela pegou com 1.200 agricultores, que é tanto quando a gente está no movimento, a gente é quem quebra a cabeça para organizar. Se a gente tem na faixa de 2.000 agricultores, como eu estou te falando, e o Garantia Safra era 1.200, imagina aí, 800 ia ficar de fora. E geralmente, quando acontece isso, a culpa vem para quem? Vem para os movimentos, vem para a associação, vem para o sindicato, aí sai atacando um e outro. Então, o que é que acontece? A gente se sentia prejudicado com aquela situação, porque muitas vezes o pessoal não queria entender que não era a gente. Então, quando a Elbinha entrou que ela foi eleita, foi uma das primeiras coisas que ela disse: não importa que seja só 1.200, não, coloquem o tanto que for de agricultor que necessita dessa política. Eu achei muito importante, já foi uma valorização que ela quis dar para a nossa classe. Teve um diálogo muito bom com a gente, sentou com a diretoria do sindicato, chamou perguntando quais eram as dificuldades da zona rural. Então, ela sempre foi uma pessoa presente de diálogo. Assim que ela entrou, vi organizando também a questão dos conselhos, que você sabe muito, muito disso, que hoje, se não tiver conselho de cada coisa, conselho de saúde, conselho de agricultura, conselho de tudo, tem que ter sua organização do conselho. E ela, quando entrou, ela já quis basicamente organizar esses conselhos. E eu achei muito importante isso, que ela é uma pessoa de diálogo e é uma pessoa que tem vontade de cada vez mais estar trabalhando e mostrando a melhoria para a zona rural. Me lembro na época também que ela recebeu umas siladeiras e ela não quis, praticamente já reuniu com as associações e já chamou todos os presidentes e perguntaram, foi já os presidentes como era que queria ser dividido. Porque muitas vezes tem candidato que quer dar as coisas para quem ele quer, né? E já ela não, ela chamou o movimento. Então, é detalhes que a gente vê que pessoas que têm vontade de cada vez mais buscar recursos para nosso município. Então, achei muito importante essa questão. Vi ela também focada em organizar a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura. Então, ela tem uma vontade de cada vez mais crescer a nossa agricultura. Então, foi isso que me focou mais, que eu sei que ela tendo candidato preparado lá para pré-candidato, que nem eu estou hoje, e ela tendo pessoas preparadas lá, ela vai lutar mais ainda mais. Então, isso me focou bastante. Vi ela organizando os conselhos, que nem eu falei, começou a surgir o programa, o PENAI, que o PENAI hoje tem que ter 30% da merenda escolar. Para quem não conhece o PENAI, ele é o Programa de Alimentação Escolar. Isso. Aí o PENAI, ele tem que ser 30% vindo da agricultura. E ela já chamou esses agricultores que queriam vender para o PENAI
É tanto que eu vejo hoje alguns agricultores que vêm para o Penai, que ajudou bastante, e vi essa organização, vi vários motivos de ela cada vez mais estar presente e estar organizando. E sempre eu sou uma pessoa que gosta de estar presente nos conselhos. Onde me chamar de conselho eu estou. Conselho de saúde, conselho de agricultura, conselho da merenda escolar, eu também estava presente. Eu sempre acompanho, por isso que eu tenho essa liberdade de falar que ela é uma pessoa que sempre esteve presente e sempre estava dando apoio, os conselhos, e é uma pessoa que tem cada vez plano para a Trindade crescer. E é o mesmo pensamento que eu tenho, de ver Trindade cada dia mais, nossa cidade crescer, evoluir, e a gente ser uma classe e ser uma Trindade que cresça e que dela venha cada dia mais o desenvolvimento, para a gente futuramente a gente ver, ter uma caixa econômica, ver crescer, né, nossa cidade, e essa é a minha visão. Com certeza, João. E, João, seu primeiro contato com a política partidária, você poderia dizer que foi em que momento? Em outras campanhas você já teve pré-candidato, candidato, ou essa é a primeira vez que você está adentrando esse universo? Assim, eu sempre gostei de fazer parte da política, sempre eu acompanhava a política. Eu sempre gostei de estar engajado e eu vendo as propostas dos candidatos, sempre eu ficava naquele foco em vendo, e eu sempre tinha aquela vontade de entrar na política, porque eu disse, a política a gente tem que estar presente nela, então eu não posso me recuar, me afastar. Então sempre eu, antes de ser pré-candidato, nas outras eleições para trás, eu sempre gostava de participar, estar conhecendo o ambiente, olhando tudo direitinho, porque basicamente quem está no movimento tem que estar fazendo parte das políticas, que a gente tem que entender que se a pessoa disser estou no movimento, mas não participa da política, então a gente não vai conhecer qual é a realidade. Como eu falei, é uma pergunta que eu fiz para você e também vou fazer para a gente ter os dois lados sempre, né? E assim, tendo a sua liberdade para falar como você quiser, estamos em uma campanha e a campanha ela tem dois lados. Um é um lado de situação, o outro é um lado de oposição. E como que você vê uma possível Trindade aonde você podendo ser eleito, escolhido no pleito, tivesse que trabalhar, por exemplo, ao lado do seu concorrente, o Zé Capacete? Essa questão aí eu ainda não tenho assim como responder, porque a gente sonha que o pessoal vai dar continuidade no trabalho que está, e eu acredito muito que o pessoal já sabe a realidade de Trindade, que cada dia mais avança. Então eu creio que eu não tenho assim como pensar nesse momento assim, eu só penso na parte positiva do lado que eu estou hoje. Não, gosto de ser uma pessoa que luta pelos direitos do agricultor, sou focado na minha parte, não tanto que vou fazer uma pré-campanha limpa, não vou degrinando a imagem de ninguém, e porque eu sou uma pessoa que faço parte da igreja e gosto respeitar a ideia do ser humano, e vou defender o meu lado que faço parte, mas também não vou atacar ninguém, respeitar cada ideia de cada pessoa, porque a política ela dá esse direito, né, a gente, de liberdade da pessoa escolher aquela pessoa que a gente quer que nos defenda. Então, essa parte aí eu prefiro assim não tocar muito no assunto, porque eu só focar no que hoje eu defendo. Sem problema nenhum, tá bom? Como eu falei, é uma pergunta que eu vou fazer dos dois lados sempre, porque para não parecer apenas que eu estou dando liberdade para que você fale de um
e deixar o outro de fora como se não existisse. Eu deixo claro que existem dois lados. Verdade. E você, como pré-candidato, tem a sua visão. Isso é democracia, isso é política, né? Verdade. E a gente tá aí para realmente ajudar com que as pessoas vejam e façam suas escolhas. E vamos lá, adentrando algumas perguntas para uma consideração final, tá bom? João, hoje você falou em um total de pessoas, pelo menos que são ali beneficiadas pelo programa Garantia Safra, algo em torno de umas 2.000 pessoas ou 2.000 famílias? Famílias que acho que hoje mais ou menos basicamente 1.800 pessoas que estão cadastradas no programa Garantia Safra. Mas E podem estar cadastradas 2 pessoas da mesma família? não, o importante é que seja só a comissão avalia, a comissão do Garantia Safra avalia uma pessoa daquela responsável daquela família que se cadastra. Aí cada família faz o seu cadastro. Nesse caso, poderíamos dizer então que de 2.000 cadastros, estamos falando, se tiver um homem ou uma mulher em cada casa, pelo menos o dobro do que esses 2.000, né? Cerca de umas 4.000 pessoas que fazem parte desse círculo. Que quando beneficia a família, né? A gente, quando eu falo de 1.800 a 2.000 pessoas, tá falando da pessoa que cadastra, mas é a família. É porque a gente, no modo de falar, a pessoa fala a pessoa, né? Eu pergunto assim por quê? Então, a nossa população do campo, eu digo isso por quê? Porque a gente que está aqui dentro da cidade, muitas vezes não tem a dimensão de quantas pessoas tem trabalhando de sol a sol, de 5 da manhã, que é de madrugadinha que você acorda, né? Verdade. Para que tudo funcione. A gente às vezes não tem essa noção. A gente está aqui nessa realidade da correria da cidade, mas não percebe também a correria do campo e quantas pessoas estão envolvidas que precisam, por exemplo, a gente aqui na cidade, a nossa água, boa parte vem pela tubulação, que é a água da Compesa, né? E aí a gente não percebe quanto que, às vezes, um movimento, como aconteceu, acho que foi, não lembro se foi ano ou ano passado, onde teve um problemazinho com os pipas, não foi? E às vezes o quanto o homem do campo sofre com a falta de um pipa ou se alegra com a presença dos pipas, não é verdade? Hoje, o caminhão-pipa para esse homem do campo, ele é tão importante como já foi em outros tempos ou dá para se viver sem ele? Sem o carro-pipa hoje, né, inclusivamente agora, a partir de agora, desse mês que vem agora de agosto para setembro, são de setembro para outubro também, são os períodos mais críticos que chega a dificuldade da água, né, que os barreiros começam a secar, quem tem calçadão começa a secar. Então esses meses agora para frente são os piores meses mais críticos que a gente sofre na zona rural. É um mês que a gente precisa mais de um suporte e a gente precisa muito nesse período dos carros-pipa. Inclusive eu vim de casa agora, que eu moro na zona rural ainda, né? Desde criança, de onde eu nasci, me criei, continuei no mesmo local e já comecei a presenciar carro-pipa já colocando água na zona rural, porque já está começando a apertar e da agora para frente começa a apertar mais ainda. Mas o importante era que cada dia mais a gente estivesse buscando recursos para não depender tanto do carro-pipa, né? A gente precisa muitíssimo de aumentar a água na zona rural. E a gente, inclusive, eu faço parte de um grupo do Araripe, com outras regiões, que a gente está no esforço de ver se a gente consegue trazer o Canal do Sertão. Muitas vezes as pessoas dizem, isso aí é besteira, não vai conseguir não, mas tudo parte de uma luta. Porque se a gente não começar a lutar por aquela causa, como é que a gente sabe se ela vai vir? Então, achei uma parte muito bonita, que os municípios tudo estão focados em ver se consegue trazer esse Canal do Sertão. Quantas riquezas, imagina aí, que viriam para a nossa região se a gente conseguisse trazer esse Canal do Sertão para a nossa região? Quantas produtividade ia aumentar? Talvez, acho que essa região nossa se desenvolveria mais ainda do que a área lá de Petrolina, porque aqui nossa região, as terras são bastante produtivas, são bastante férteis.
Então, eu acho que a gente está no caminho certo em lutar, em cobrar e cada dia mais buscar o melhor para nosso povo. Com certeza, João. João, eu até gostaria de avançar mais e fazer ali uma conversa que pudesse durar mais e mais, porque falar do campo, falar de políticas públicas, são conversas que são legais. Só que a gente sabe também que se a gente for adentrar no assunto, vamos passar o dia todo aqui conversando e não vamos falar de tudo. Verdade. Então, eu queria te pedir para você fazer suas considerações, né? Sabendo que estamos em um período de pré-campanha, então que o nosso espectador sempre tenha isso em conta, que no momento a lei eleitoral ela não permite ainda com que os pré-candidatos se comportem como candidatos. Então, as entrevistas que antecedem o período eleitoral, elas vão ter uma pegada um pouquinho diferente das entrevistas posteriores a esse período, né? Com isso eu quero dizer justamente que às vezes o eleitor vai ficar, poxa, e ele não pediu o voto, não falou o número. Por quê? Porque nesse momento a lei eleitoral ela não permite ainda. Então, deixando isso claro ao nosso espectador, deixo a oportunidade para você fazer a sua comunicação, fazer aquele momentozinho de um corte final para postar na sua rede social. Quero agradecer a Deus por esse momento e agradecer a vocês por esse espaço belíssimo, que é muito importante, né? Eu falei no começo, agradecer mesmo de coração. E quem quiser conhecer minha história um pouco também pode seguir lá no meu Instagram, que é João Paulo Cordeiro 8, e pode seguir lá e conhecer um pouco da minha história, que a gente vai estar postando lá e conhecendo a realidade cada dia mais. Então, só tenho a agradecer a Deus, que é Deus é quem me guia e quem vai cada dia mais estar presente na minha vida. Então, o que Deus nos proporciona em nossa vida, eu deixo tudo na mão dele, entrego tudo a ele, porque ele é nosso guia. Então, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, obrigado a vocês por ter feito esse convite maravilhoso. Então, só tenho a agradecer. Muito meu obrigado. A gente que agradece a sua presença, viu, João? E esse foi, então, o nosso primeiro Papo Conexo, o nosso podcast que, com certeza, vai ser... Eu digo aqui, e assim, todo mundo sabe que eu sou cristão, e isso eu não vou negar nunca. E assim, eu vou declarar aqui, em nome de Jesus, João, que esse projeto vai ser o maior projeto de comunicação que você já viu. Eu não sei se vai levar um dia, um mês, um ano, 10 anos, mas o plano é expandir, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. É isso aí, gente. Vamos terminar, então. Obrigadão, gente. Obrigadão aí, João. E esse foi o Papo Conexo.